Muito boa noite, tudo bem com vocês? A gente vai ficando resiliente, né? Vivendo as situações, vivendo as dificuldades, consertando sempre que possível e nos irmanando, nos encontrando, não é? Fazendo o que nos é possível. Hoje viemos falar, mais uma vez nos encontrar e falar sobre a nossa teimosia. Teimosia é um dos traços de personalidade da humanidade da Terra. Você se considera teimoso também? Eu me considero, sem dúvida. Muito boa noite, Andréia Salvatore, tudo bem? Nossa colega de estudos, seja muito bem-vinda. Hoje viemos falar sobre a nossa teimosia. E teimosia é uma situação difícil de a gente, como é que a gente pode dizer? De a gente olhar e enxergar em nós mesmos. Reconhecemos o fenômeno da teimosia como muito importante, muito significativo, mas sempre atribuímos a teimosia aos outros. Como de resto todos os defeitos também, mas esse mostra-se difícil de nós reconhecermos. E como quem não tem problema, não tem solução, não é? Então nós precisamos estudar a nossa teimosia nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação. Para isso usaremos, como sempre, é claro, o Evangelho. Seja muito bem-vinda, Sayonara, Mônica Silva. Utilizemos o Evangelho como ele nos foi proposto, um mecanismo de autoconhecimento. Vamos lá? Pegando esse livro, Prudente, a Saúde segundo Jesus, que veio através do nosso trabalho, e nós não sabemos quem são os nossos parceiros que nos intuem, que nos sugerem, que cooperam conosco nessas obras. Eles falaram que o nome não é importante. Então, no capítulo 100 desse livro, Intercâmbio, capítulo 100 desse livro, Intercâmbio, nós encontramos uma passagem que fala de um dos povos mais teimosos e mais inteligentes do planeta Terra. Lá em Lucas, capítulo 13, versículo 35, no contexto do sermão profético de Jesus, Jesus fala com Jerusalém. Estando às portas de Jerusalém, fala com a cidade, fala com a Judéia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos com uma galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. É a trajetória do povo de Jerusalém, do povo da Judéia, da nação de Israel. Essa nação tão peculiar no concerto dos povos da terra,
Israel é sem dúvida um povo único, um país peculiar, com uma pequena população, com um pequeníssimo território. Eles conseguiram deter uma quantidade enorme de prêmios Nobel. O Brasil, por exemplo, não tem nenhum. Continentes da Terra tem pouquíssimos e Israel sozinho tem dezenas. Está beirando uma centena de prêmios Nobel, se é que já não alcançou. Isso é um dado significativo para falar da enorme inteligência e capacidade desse povo. Como pode ser? Não é? Como pode ser que um povo numericamente pequeno, territorialmente quase insignificante, tenha tanta capacidade assim? Emmanuel nos explica, pela psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, onde conta a história de diversos povos do planeta, que a Terra foi colonizada por levas migratórias de espíritos exilados de planetas que faziam a sua transição planetária, mas que tiveram uma parcela importante do seu povo considerada inapta para seguir adiante. São os repetentes de outras escolas que vieram povoar o planeta Terra. Claro que cada um desses povos repetentes veio num estágio de espiritualização. Claro que ali se destaca as grandes civilizações da Terra, como os egípcios, os indianos, que deixaram para nós enormes legados, especialmente no campo da espiritualidade, da espiritualização, do espiritualismo. Povos avançadíssimos que deixaram grandes marcos na arquitetura, como no caso dessas duas civilizações, mas também mostras de uma inteligência exuberante, de uma consciência do que acontecia antes, durante e depois da vida, para todos nós. Causa espanto aquela pessoa que vai especialmente até o Egito, e não encontra praticamente nenhum sinal daquele povo tão avançado e tão espiritualizado. No livro de Emmanuel fica claro que os egípcios eram realmente, entre os povos que foram exilados, porque tinham uma capacidade intelectual muito grande, mas tinham um estágio moral e espiritual muito atrasado. Os egípcios eram o povo com maior elevação espiritual. Portanto, em poucos séculos, poucos milênios, os seus grandes destaques puderam voltar para o planeta de origem, deixando as pirâmides, os templos, as civilizações, as tecnologias. E deixando um povo em seu lugar que praticamente nada tinha a ver com a grande civilização egípcia. Talvez, muito provavelmente, os egípcios tenham sido, entre os exilados, aqueles que voltaram primeiro ao seu planeta de origem, que conseguiram se resgatar, que conseguiram aprender as lições nas quais estavam defasados: o campo moral, o campo espiritual. Outro desses povos, há muitos ali, eu aconselho esse livro para todas as pessoas que buscarem esse painel dos povos do ponto de vista espiritual. Outro dos povos que veio exilado de outros planetas é, sem dúvida, os judeus.
o primeiro povo a cultuar abertamente a verdade do Deus único. Conquista que os próprios egípcios tiveram dificuldades em popularizar. O Deus Sol chegou a ser estabelecido como crença oficial por um faraó de grande elevação, mas foi perseguido e logo voltaram ao politeísmo. Os judeus não, abertamente, sem rituais, sem círculos iniciáticos, sem divisões entre o esoterismo e o exoterismo, como todas as outras culturas, sem essa divisão da verdade dos pequenos círculos que sempre souberam do Deus único e do culto popular que sempre precisou e de preferências de disputas entre os seus deuses, como fazem até hoje entre os seus santos, não é? E os seus pastores e os seus médiuns de preferência. Os judeus já haviam conquistado isso, mas mantinham uma característica muito grande: o orgulho, a teimosia. E o orgulho e a teimosia funcionam como uma casca impermeabilizante que inviabiliza as trocas do ser com o ambiente. E como uma das funções dos exilados era, além de aprender com os primitivos a boa vontade dos seres primordiais de um planeta, então os seres da Terra tinham esse grande legado para explicar, para ensinar a todos os povos exilados, que era a boa vontade, a abertura de espírito, a infantilidade típica dos povos primitivos, que muito poderia ensinar e favorecer uma nova mescla nesses povos endurecidos, especialmente nos judeus, pela teimosia, pelo orgulho típicos, e que vinham deixar um legado de grande perspicácia, grande inteligência, de tecnologias, de discernimento, de novas soluções que muito fariam avançar os povos da Terra. Os judeus, como os mais teimosos, provavelmente os mais orgulhosos, mas entre os mais inteligentes também, não mostravam uma perspectiva de abertura, de disponibilidade para aprender com a boa vontade, com a simplicidade, com a humildade típica dos povos primitivos. Por isso, a vida, Deus, os seus próprios luminares, porque cada povo tem os seus anjos condutores, tiveram que tomar diversas providências para favorecer essa integração, essa mescla, essa colaboração dos judeus com os povos da terra. Por algum tempo, por vários períodos da sua história, os judeus foram povos dominados, e a própria Bíblia começa muito com a realidade dos judeus escravizados aonde? Não é curioso? Os judeus foram escravizados no Antigo Egito. E vivendo diásporas, que são as dispersões do povo por outros povos, frequentemente essa intensa movimentação dos judeus que montavam comércio na área de joalheria, na área financeira,
em diversas áreas especiais e estratégicas do mundo, eles se mostraram muito capazes, mas dispersando muitas vezes, sendo dominados político-militarmente muitas vezes e sendo escravizados algumas vezes. Por quê? Por causa dessa teimosia. Se fossem deixados sozinhos, talvez, muito provavelmente, eles se fechariam para o mundo. Eles fechariam as portas, eles impediriam e boicotariam o seu papel na Terra, que é esse já citado do intercâmbio, das trocas, das cooperações com os outros povos. Então, passaram alguns séculos como escravos aprendendo com os egípcios e depois foram conquistar a Terra Prometida sob a liderança de Moisés. Fundando seu país e mesmo assim sendo depois dominados por outros impérios, inclusive pelos romanos, que eram os dominadores de Israel à época de Jesus. Sempre vivendo a cada guerra, a cada momento, a cada tragédia, a cada guerra, grandes movimentos de disseminação para outros povos. E a cada vez que eram bombeados como um coração, bombeia o sangue para o resto do corpo, cada vez que eles eram bombeados para outros povos, para outros lugares da terra, isso acontecia como um grande estímulo a essa vivência em maior humildade, em necessidade de trocas, de cooperação, de fraternidade. Era o como o alto buscava, entre outras formas, esse crescimento espiritual que assim da Judéia, assim dos judeus como de todos os outros povos, se dá pela fraternidade, pela troca, pela cooperação, pelo serviço mútuo. E, claro, pelas revelações espirituais. Quantos profetas luminosos bafejaram a civilização judaica, não é? E o que os judeus fizeram com os profetas? Nessa passagem, como nós lemos, Jesus fez menção a isso, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não o quisestes. Deus, sob a coordenação de Jesus, muitas vezes tentou acolher, tentou juntar os judeus, tentou integrá-los com outros povos, tentou elevá-los através do envio de diversos e luminosos profetas, mas os judeus primeiro os matavam, para depois os reverenciar, apenas quando eles já não ofereciam perigo, quando eles já não instigavam a mudança das suas zonas de conforto e teimosia. Isso não é um símbolo maravilhoso para todos nós? Não está aqui Jesus e a vida ensinando a nós mesmos sobre a nossa teimosia? Sim, nós somos inteligentes também, como judeus. Sim, nós somos teimosos também, como eles.
E sim, nós somos chamados pela vida a inúmeras pessoas nas nossas histórias que cumpriram esse papel dos profetas e que foram violentamente reprimidas por nós. Como os judeus mataram os profetas, nós também atacamos a luz quando ela nos veio servir. A cada vez que nós nos distanciamos da terra natal, que nós nos distanciamos dos nossos amores, como agora tantos de nós fomos afastados de nossos amores pelo fenômeno da morte. Para que nós fomos afastados dos nossos amores? Para parar de focar exclusivamente neles e expandir nossos amores para outras pessoas. Porque a expansão no amor é o sentido da vida. Nós também, quando olhamos para um ponto dentro de diversos outros que poderíamos olhar, o nosso olho foca, vê nitidamente aquele ponto e torna tudo mais embaçado. Se aquele ponto nos é tirado como os nossos amores nos são tirados pela morte, o nosso olho passa a reconhecer outros objetos, passa a atentar para os outros objetos como nós somos convidados, através da morte dos nossos amores, a amar outras pessoas. Somos convidados pela perda material a avançar na sobrevivência por outros caminhos. Somos convidados pela doença, pela limitação das doenças, a desenvolver outras inteligências. A cada encarnação, muitas vezes, os nossos programadores reencarnatórios obscurecem algumas capacidades para que nós desenvolvamos outras. Porque senão o gênio da música, desequilibrado, louco, violento, ao reencarnar, sendo novamente gênio da música, tenderia a repetir o mesmo trajeto. Então lhe é obscurecido o talento musical para que ele busque as outras luzes que ele negou até ali. A vida sempre trabalha as nossas capacidades, o nosso cérebro, como um maestro pede para diminuir o volume de um naipe e elevar do outro para equilibrar a orquestra. Porque o nosso cérebro, o nosso desenvolvimento precisa ser equilibrado. Disse Emmanuel que a emoção e a razão, a fé e a ciência precisam ser equilibrados em nós. São como duas asas, disse ele, através das quais nós nos elevaremos até o reino dos céus. Essa visão, assim de Israel como nossa, assim do macro como o micro, assim na terra como no céu, porque o grande está contido no pequeno e o pequeno contém o grande também, como nos fractais. Se você não conhece, pesquise essa palavra fractal, com C e L no final, para você perceber como o pequeno e o grande têm uma identidade, têm uma correspondência. Assim na Judéia como em nós, a nossa teimosia, os nossos desequilíbrios têm sido trabalhados pela vida nas múltiplas reencarnações em busca daquele equilíbrio que o maestro procura na sua orquestra. Os nossos tutores também procuram em nossas almas. O equilíbrio entre razão e emoção, entre talentos específicos e moralidade,
entre ciência e fé. Infantilidade é para um músico se sentir ofendido quando o maestro pede para ele diminuir a intensidade. Infantis somos nós quando brigamos com a vida porque ela nos tira um foco. Confiemos na vida, meus amigos, que estamos quase todos em luto por uma razão ou por outra. Aprendemos a enxergar no luto, no movimento de retirada de alguma importância, de alguma figura, de alguma situação significativa das nossas vidas, da nossa própria saúde que nós perdemos, como um sinal da vida, como uma lição da vida, como uma oportunidade de um chamamento à expansão para outros amores, outros talentos, outros caminhos. É a vida nos chamando à renovação, à expansão, à transformação. É momento de parar de brigar com as aparentes adversidades, porque não são adversidades, nada nos é adverso. Com as aparentes contrariedades, porque nada nos é contrário realmente no universo de Deus. Paremos de brigar com a vida. Só poderemos elaborar nossos lutos, digerir nossos pratos pesados que foram comidos, superar as nossas tristezas, quando estudarmos a maneira de agir da vida através das vidas sucessivas, da lei de ação e reação, do cuidado dos maiores para conosco, mas estudarmos em humildade, aceitando a condução da luz, dizendo e repetindo para os nossos corações: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E assim paremos dessa briga com a vida, dessa pena de nós mesmos que tanto bloqueia nosso aprendizado e nossa cura. É hora do aprendizado, é hora da cura, é hora de nos abrirmos em simplicidade, em humildade, em fé, em aceitação, as lições da vida, especialmente aquelas mais enfáticas, que nos vieram ensinar pelas perdas. Aceitemos as perdas como remédios e lições ultra necessárias de Deus. Que toda a humanidade que perde tanto, que é tão chacoalhada pelos fenômenos da transição, receba no coração esse chamamento, a fé e a aceitação. Que todos nós possamos localizar esses pratos indigestos que ainda estão no nosso estômago e retirar deles todo esse princípio nutritivo que eles têm e expelir, excretar aquilo que não nos serve. Não há por que guardar inutilidades. Tiremos de todas as relações as lições, os proveitos, fiquemos com as saudades, mas abramos-nos, mas joguemos fora o que coisas materiais e lembranças e apegos que não nos servem e abramo-nos para os novos aprendizados, para as novas relações, para as novas pessoas, para os novos talentos, para a nova vida. Abra-se você também, elabore o seu luto e nasça de novo depois da morte. Sem esperar a morte física. Nasça de novo agora. Morra para o homem velho e deixe nascer o homem novo.
Essa é a nossa urgência. Que toda a terra seja estimulada a renascer a partir dos lutos, a renascer a partir das perdas, a renascer nas dificuldades, se reinventar, aprender e curar. Graças a Deus, um prazer aprender com vocês, muito feliz por mais essa etapa. Compartilhem se acharem que serve para mais alguém. Se estiverem interessadas nos nossos livros, que vão todos, a renda deles sempre para obras sociais, entre em contato com a gente pelas mensagens aqui e continuemos o nosso aprendizado uns com os outros. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Soltemos nossas amarras e voemos ainda agora, superando os nossos lutos, nossas tristezas, nossas infelicidades, rumo ao nosso destino de luz. Que assim seja para vocês e para mim. Namastê. Até a próxima.